entrando no ar, Pastor Salomão. Pare um minuto para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Agora abram aí a palavra do Senhor em Romanos capítulo 34, versículo 39. Deixe sem o fundo, porque eu acho que é esse cabo aí que fica dando esse problema aí. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 34, versículo 19. Eu dei errado aqui então, um minutinho só. Deixa eu aqui confirmar. Deixa que eu quero. Meus irmãos, essa chiadeira aí que fica aparecendo termina nos dando uma certa interferência, mas Deus vai nos dar a graça da gente corrigir isso em breve. O texto que eu quero, Romanos capítulo 3. Versículo 22, diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pode sentar-se. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Veja que eu li o primeiro texto que diz que aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Dois textos paralelos que fazem-nos pensar. Deus concedendo bênção ao seu povo, dando a ele todas as coisas. E um Deus que acabamos de ler em Romanos capítulo 3, versículo 22, que diz que a justiça dele, mediante a fé em Jesus, para todos os que creem, porque não há distinção. Se nós esperamos que esta palavra que a gente acabou de ler, que ele nos dará com ele todas as coisas, e que nesse texto aos Romanos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará, como ele não nos concederá. E aí agora o mesmo apóstolo que escreve esse livro, ele fala que existe uma justiça de Deus mediante a fé em Jesus para com todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. E como Deus não faz acepção de pessoas, e tem pessoas que recebem algo que pede a Deus e outros não recebem. Talvez na cabeça de alguns não tenham esse entendimento. Aí a gente vai ler nesse texto, do versículo 22 do capítulo 3, que diz que essa justiça ela é mediante a fé. Então diga assim a seu irmão nessa hora: a fé diverge de crente para crente.
Nós estamos em uma campanha, cada um que está aqui está por Deus, não está pelo irmão. Está pela sua necessidade. E se está por alguém, está colocando alguém, mas porque tem no seu coração um amor por essa pessoa, seja pai, mãe, filho, irmão, colega de trabalho, né? Alguém mais próximo, mas está porque tem interesse nesta pessoa, não é nesta causa que Deus possa resolver. Mas é interessante pensarmos que a nossa fé, ela é diferente, a minha fé é diferente da sua. Eu tenho uma medida, você tem outra. E nós estamos todos nós, envolvidos em um propósito. E aí eu paro para refletir um pouco sobre esse texto que eu li. Como Deus não nos dará com Ele, com Jesus, graciosamente? Como Deus não vai operar? Por que Deus não operaria? Aí vem a resposta na palavra, certo? Que me chamou a atenção. Por causa da justiça de Deus que prevalece sobre aqueles que são servos daqueles que não são. Tem alguns que não entendem que essa justiça, ela veio para nos alcançar. A justiça de Deus em Jesus veio para nos salvar, para nos redimir. E por isso Ele tem o desejo de nos abençoar em outras áreas. Mas só que existe essa justiça que por trás está trabalhando mediante a minha e a sua fé, que conhece pelo Espírito, que sonda, que prescruta toda a nossa alma e tem o entendimento, a revelação plena daquilo que eu sou, daquilo que você é, daquilo que eu penso, daquilo que você pensa, daquilo que eu vivo, daquilo que você vive, daquilo que eu desejo, daquilo que você deseja e o que eu faria com aquilo que eu estou pedindo quando chegar para mim. E aí vem a justiça de Deus para me alcançar, me dando a revelação, me dando entendimento e saber passar pelo tempo de espera, porque Deus, Ele não é injusto, Ele sabe que eu preciso passar pelo tempo de espera para a minha maturação, para o meu aperfeiçoamento. E aí, enquanto isso, irmãos, a gente percebe que existe um detalhe que vem ocupando as nossas mentes e que alguns pensam assim: por que Deus permite que essas coisas aconteçam conosco? Por que Deus permite que as aflições venham? E eu fiquei pensando, hoje eu estava refletindo um pouco sobre isto, sobre as aflições, as angústias. E eu pensando, me fez reportar as aflições de Jesus. E me fez entender por que Jesus passou por aquelas aflições ali. Por que Elias passou pelas aflições? Que a palavra do Senhor também diz que Elias era homem sujeito a quem? As mesmas aflições, as mesmas lutas, as mesmas necessidades que nós temos, os mesmos desejos. E a gente vai olhando que ainda mesmo assim, o Senhor usou, deu graça a Elias para que ele pudesse superar naquele tempo as adversidades. E esse mesmo Deus está operando em nós, irmãos, para que possamos superar as adversidades. E aí eu vim entender um pouco o porquê das angústias. Ou melhor, porquê das aflições, né? Aí a gente vai ver no Salmo 34, 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Mas sabe por que vêm as aflições? Pergunta assim para o seu irmão: por quê? Por que vêm as aflições? Eu tive a resposta. Porque o justo passa por aflição. Eu falava com Deus em espírito e Deus me falou. Eu fiquei feliz. Porque quando o justo ele começa a ter a revelação de Deus, porque ele está na luz, e quem está na luz discerne tudo muito bem. Quem está nas trevas não percebe as coisas,
Mas quem está na luz percebe tudo, porque quando você está na luz, tudo é revelado, tudo é manifesto. E aí quando tudo é revelado, aí vem as aflições pela revelação. Quer ver um exemplo? Você conhece as necessidades da sua casa, porque você está dentro da sua casa. E você estando dentro da sua casa, tudo que está dentro da sua casa você vê, porque você está na luz. E você estando na luz, tudo que está dentro da sua casa está tudo iluminado, você conhece os cômodos, você sabe onde é que está tudo. Então aí você vê tudo. E você vendo tudo, aquilo que está fora do seu alcance, embora esteja dentro da sua casa, faz com que você comece a ter aflições, porque você não consegue mudar algumas coisas que está dentro da sua casa, que você está vendo, mas é dentro da sua casa. Como é que você não consegue mudar? Diga para seu irmão, porque existem coisas que são para o outro fazer. Seja seu filho, seja seu esposo, seja seu irmão, seja seu cunhado, seja... Você não vai conseguir fazer. Aí vem as aflições, porque você está vendo. E você sabe o que vai acontecer se aquela pessoa não tomar aquela atitude que ela tem que tomar. Se aquela pessoa não ouvir o conselho que você vai dar. E aí você começa a sentir a dor do problema que o outro vai passar, porque o outro não está ouvindo você. E quando é conosco, quando nós estamos na luz, que somos da luz, que foi exatamente o que aconteceu com Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele. Então ele estava em angústia, ele estava em aflição, ante a crucificação, porque ele sabia tudo o que iria acontecer posteriormente àquela noite que ele estava lá no Getsemane. Naquele jardim que ele estava lá, falando com o Pai. E aí, a gente vai entender por que as angústias tomavam Jesus. Porque ele sabia o que iria acontecer. Porque ele sendo a luz, na luz tudo é manifesto, Deus não omitiu nada, ele estava ciente de todo o seu sofrimento, todo o seu trajeto, o que iria acontecer com ele, aí ele passou por aflições. Aí ele disse para nós também isto, olha, no mundo tereis o quê? Aflições, mas ele dá uma palavra tão linda, tem de bom ânimo. Então o crente, ele sabe, irmãos, o que está para acontecer, o que está acontecendo no tempo atual, e ele sente no seu íntimo a dor de ver algumas pessoas indo para o inferno, pessoas que ele aconselha, ele não quer ouvir, pessoas que ele muitas das vezes ajuda e são ingratas, e você diz, vai continuar fazendo assim por muitos anos, porque são pessoas de coração duro. Então você não vai ficar sofrendo a ponto de ficar todo o tempo angustiado, triste, porque você tem ânimo em Jesus, para que você continue fazendo a mesma coisa que você está fazendo, e triste porque vê aquela pessoa que não toma uma atitude, que não muda, que não se converte, e que o tempo está esgotando. Aí eu olho para esse texto e entendo muito bem, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Mas como é que ele vai nos dar, irmãos? Baseado na justiça de Deus, que se revela de fé em fé. Então, nem todos vão receber no tempo exato que gostaria. Nem todos vão receber na medida exata que receberia ou que gostaria.
Porque a fé é algo pessoal e a vontade de Deus ela é soberana. E nós temos que entender a soberana vontade de Deus. E aí a gente entende muitas das vezes que essas aflições, elas não podem estar nos levando, irmãos, para ficarmos parados, presos no tempo. Embora a gente saiba muito bem, conforme está escrito, né? Em que ele fala que em João 16:33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Ou seja, tenhamos ânimo, pois ele venceu. Ele venceu. Jesus venceu, irmãos. Cremos nisso. No mundo tereis aflições. Então essa palavra de Jesus, ela serve para nos ajudar a entendermos o processo da vida. Em Romanos 8:18, perdão. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo. Olha só o que é que ele diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, com Jesus, irmãos, eu posso tudo, até passar pelas aflições. O problema não é você ter aflição, que você vai ter. O problema é você não saber passar pelas aflições. Nós estamos certos que teremos. Hoje, amanhã, sempre enquanto estivermos aqui, vamos ter. Dói na alma, mexe com o nosso homem interior, mas ele deixou claro. E o apóstolo ele diz isso. Porque para mim eu estou certo. É Romanos 8, versículo 18. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o sofrimento, os problemas, as lutas, não pode ser comparado com o gozo, com o refrigério, com a satisfação, com o que está por vir. É por isso que o diabo trabalha todo o tempo para querer tirar de você a paz, para querer roubar de você a esperança, porque a esperança é um combustível para a gente ir adiante. Porque quando temos esperança, nós estamos o quê? Andando, esperançoso, vamos chegar. Você está numa viagem, está longe, alguém pergunta e diz assim, está longe, você está chegando. Mas de repente para você está perto, porque você já viajou tanto, que 200 quilômetros para chegar para você é pouco. Aí alguém pergunta assim, que está com você na viagem, mas você está chegando mais ou menos quantos quilômetros falta? Aí você diz, falta 200. Oxe, ainda? Tudo isso, né? Mas se você já viajou muito, 600, 700, 800 quilômetros, 1.000, 2.000, aí 200 para você é ligeirinho, né? Mas quem viaja assim 20, 30 quilômetros, quando alguém diz 200 quilômetros, aí a pessoa fica, vixe, é longe, né? Normalmente é assim. Então, na caminhada cristã, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, está chegando. Está chegando o grande dia do Senhor. Porque as aflições do tempo presente não há de se comparar, meus irmãos, com o que vai ser revelado, o que Deus vai mostrar para o povo dele, o que Deus tem preparado para o seu povo, as angústias, as tribulações, as tristezas que ela tem vindo, é aquilo que você tem corrido todo o tempo para matar, como diz lá fora, matar um leão, né? Você resolve o problema, tem outro para você resolver, você vai para aqui, vai para ali, e quando você olha, o dia já foi, já passou, e você percebe que a semana se foi, de repente, oh meu Deus, já passou o mês, já estamos no final de ano, Jesus. Nem parece, né? Nós raiamos o ano e já estamos chegando no final do ano. Nem parece. O tempo está passando tão rápido, né? Porque 1000 anos é como um dia para o Senhor. Deus, ele sabe mexer, irmãos, no tempo. Ele sabe mudar a situação. Ele está no controle. Então não fique desesperado, tenha ânimo. Olhe, meu irmão, que a palavra do Senhor diz para nós olharmos para aquilo que está diante de nós como proposta. Porque as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha para o futuro que está bem próximo. Não perca isso.
Não desanime, não deixe o diabo tirar isso de você, esse prazer, esse desejo de contemplar a glória de Deus. Quando falar na glória de Deus, quando falar na vida de Jesus, quando falar no que vai acontecer, não se perturbe com tudo isso não, porque a nossa redenção está mais próxima, meu irmão. Agora, se você está vivendo sem essa certeza, sem esta fé, aí fica difícil. Projete o teu futuro buscando a orientação de Deus. Segundo Crônicas 1:11 diz assim: então Deus disse a Salomão: porquanto não houve isto no teu coração, não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Veja que o Senhor estava vendo a oração de Salomão. Salomão, ele podia ter pedido tantas coisas, meu irmão, mas ele pediu uma coisa, irmãos, que sem esta ele não tinha sido o que ele foi: sabedoria, irmãos. Às vezes nós estamos pedindo tanta coisa em campanha, mas não estamos pedindo a Deus sabedoria, não estamos pedindo a Deus prudência, para sabermos agir, termos as palavras certas, porque as palavras certas, meus irmãos, é uma chave no mundo espiritual e físico. A gentileza, né? Ela muda muita coisa, porque a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Palavras ditas ao seu tempo, né, são como maçãs salvas de prata. Olha que coisa mais linda a gente acha nas Escrituras. Palavras ditas ao seu tempo. Existe um momento de nós falarmos as palavras que são necessárias, mas às vezes a gente fala fora do momento e a gente estraga tudo. E a gente aprende, irmãos, como o Senhor não nos dará com Ele. Então, conforme esse texto que eu li de Romanos 8:32, que diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como Ele não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Ele vai dar, porque Ele quer nos conceder todas as coisas. Agora eu coloco entre parênteses: aquelas que glorificam o seu nome. Porque tem coisas que nós pedimos, mas não exalta a Deus, exalta o homem. Tem coisas que nós desejamos, que não nos faz ver a obra de Deus como prioridade. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então não adianta, meu irmão, você correr para um lado, correr para o outro, correr para o outro. Louco, diz o Senhor, se esta noite pedir a tua alma tudo que tu tens ajuntado, tudo que tu tens feito, para que servirá? Então nós temos que redirecionar, realinhar a nossa vida ao propósito pelas quais Deus faz com que nós estejamos respirando este ar. Porque poderíamos não estar mais aqui. Porque todas as coisas são por Ele e para Ele. São todas as coisas. E aí nós perdemos o foco. Aí queremos que Deus faça outras coisas, quando a justiça não procede de fé em fé. A justiça não procede vindo da parte de Deus. Temos que buscar o seu reino e a sua justiça. Deus não vai deixar faltar, meu irmão. Eu louvo ao meu Senhor, porque até hoje meu Senhor nunca deixou faltar nada. A Shirley deu esse testemunho aqui.
Porque muitas das vezes, se eu for agir, irmão, como um homem, ela dizia para mim: Salomão, vá lá. Eu fui orientado, irmão, a procurar a promotoria pública. Várias pessoas, eu relutando, eu disse: eu não gosto de justiça. Não gosto. A justiça para mim procede de Deus. Sempre quando eu coloquei diante de Deus as coisas, irmãos, Deus ele agiu por mim. Sempre. Aprendi a depender de Deus. E eu ficava, e às vezes ela ficava triste, e ela ficava achando que era má vontade minha. E eu dizia: filha, eu conheço a minha velha natureza. E eu não quero entrar nessa peleja, porque se eu entrar, eu sinto que alguma coisa pode acontecer. Porque quando eu estou com o meu direito, eu vou até debaixo da água. E aí eu me conheço. E eu disse a ela: eu não quero ir por aí não, por esse caminho não. Deixa, Deus vai tomar a frente. Deus sempre tomou. Eu tenho muitos testemunhos, irmãos, para contar, mas tem coisas que o tempo não permite, porque aqui meu tempo é mais para a palavra ser ministrada. Mas eu quero dizer para vocês, quando vocês confiarem no Senhor, meu irmão, não importa o meio pelos quais Deus vai fazer, mas o importante é que Deus faz. Mas temos que crer. Pastor, não importa o meio, porque Deus ele usa, pega as coisas loucas para confundir as sábias, pega as coisas que não são para confundir as que são, porque o nosso Deus não é homem, meu irmão. Ele não pensa como eu penso, não pensa como você pensa, não. Ele faz da forma dele, para nos ensinar a depender dele. Por isso que ele faz esse texto, nós refletimos nessa noite. Porque para mim deu por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há um ano ele diz isso, capítulo 8, quando ele relata ali no versículo 18, a glória, o resplendor, certo? A solução que Deus já tomou em relação a tudo isso. Está chegando o tempo. Vai acabar, irmãos. Aqueles que estão por cima achando que estão na carne seca, que estão aí, que venceu, né? E que está tudo sob o seu domínio. Não está não, meu irmão. Está tudo sob o domínio do Senhor. Chegar no tempo dele, ele vai fazer isso aqui, ó. Acabou. Não tem, irmãos. Alguns acham que podem. Quem é o homem, rapaz, para querer achar que tem poder para alguma coisa? Que tem força para alguma coisa? Um homem que de repente com um simples mosquito, né, como foi aquele chikungunya, veio aí alguns que ficaram manco, mosquitozinho que mordeu, está andando até hoje puxando perna. Por quê? Eu pergunto: o que foi que aconteceu? Rapaz, depois do chikungunya não tem mais força nessa perna. Um mosquitozinho tirou a força do homem. Picadazinha, cadê a força? Gente braba, forte que estavam aí, nem aqui estão mais. Então a gente olha para a palavra de Deus, meus irmãos. Deus ele tem um propósito em usar você nesse tempo, chamar as pessoas para ouvir aquilo que você tem que dizer. Não cala a sua boca, não. Fique só observando. Quando chegar o momento certo, você vem aqui. Vamos refletir um pouquinho sobre a vida, vamos conversar um pouco. E vai dando conselhos, mostrando para essas pessoas lá fora que elas estão vivendo o que estão vivendo, essa aflição, essa angústia, esse pavor, porque não descansaram no Senhor. Quando nós descansarmos no Senhor, olharmos para a sua palavra e entendermos que Ele está permitindo que essas aflições, que esses problemas que estão aí, estão para nos lapidar, para nos trazer para perto dele, para orarmos mais, para lermos a palavra, para conversarmos mais sobre os problemas, orientando os mais jovens, mostrando, dizendo: olha, eu já passei por isso, e Deus foi comigo, mas porque eu tive essa atitude aqui.
E se você continuar tendo essa atitude, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com fulana, com Beltrano. Porque ninguém termina bem se continuar nesse caminho. Mas se muda, se escolhe a melhor parte, como Maria escolheu, está aos pés do Senhor Jesus. Jesus disse que ela escolheu a melhor parte e dela ninguém vai tirar, não. Jesus está vendo, meu irmão, as suas atitudes. Jesus está vendo as minhas atitudes. Jesus está vendo as minhas escolhas. Jesus está vendo as minhas prioridades, as suas prioridades. E às vezes você está querendo que Deus dê prioridade ao seu problema e você não está dando prioridade ao reino de Deus. Às vezes eu converso com a minha filha e quando ela só quer venha, eu digo, você é interessante, né? Agora é painho, né? E mostro para ela, não, filha, peraí. Tem um tempo. Então você tem que entender. E você deve também proceder. Não é só quando precisa. Aí é não, na semana toda. Para sentir. Aí ela vem toda quebrantada. E eu disse, agora sim. É assim, por favor. Posso. Coisa simples, irmãos. Não. Na maior tranquilidade. Sem afligir minha alma. Para quê? Para que aprenda. O Pai corrige a todos quanto ama. O que é que diz a palavra de Deus? Se estás sem disciplina, é porque não é o quê? Quem já viu o texto? Não é filho. És o quê? Bastardo. Então, meu santo, quando não quiser ser disciplinado, quando não quiser ser orientado, saiba disso. Você não vai ser, não. Não será por Deus, nem pelo pastor. Porque aqueles que não querem ser orientados, meu irmão, não adianta você dar conselho. Não adianta. Eu com a minha eu não falo. Quando eu vejo que está acontecendo qualquer situaçãozinha assim, eu digo, acabou-se a conversa. Não diga para ele. Não tenho nada para te dizer. Vá dormir. Amanhã, se eu tiver tempo, em condições, bem tranquilo, eu vou ver o horário que eu posso lhe atender. Para a gente sentar e continuar a conversa. Não quero que o senhor fale agora. Agora é quem não quer sou eu. É assim. Vocês acham que Deus não faz isso não, é? Você ora e Deus diz, agora quem não quer sou eu. Eu falo, eu exorto, eu revelo, eu mostro sonho, eu mostro na palavra, eu uso o pastor, eu uso o presbítero, eu uso o diácono, eu uso o marido, eu uso esposa, uso o filho, uso na rua, uso no louvor, mostro. Aí não quer nada. Aí chega um momento que ele começa a fechar as torneirinhas. E ao fechar, a gente vai, chora, clama. Aí você vai para o livro de Jó, capítulo 35. Vamos ver o que acontece? Irmãos, a coisa é séria. Jó, capítulo 35. Deixa eu lhe dar o versículo, viu?
Jó 35, versículo... Deixa eu ver... Reclamam, porém, ele não responde por causa da arrogância. Acha aí. 12. 35, 12, né? Eu estou aqui sem um óculos. Então ele diz... Estou tentando aqui porque eu estou sem... Pode ler aí. Olha aí. Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância. E aí, os arrogantes, os perversos, pratica, faz o que quer. E agora Deus vai ter a obrigação de ouvir? Não, meu irmão. Ele faz stop. Pare. Você vai ficar clamando, mas ele não vai responder. Aí ele diz aí, só gritos vazios, né? Diz que ele não ouve, né? Ele nem atenta, como sendo ele todo poderoso. Então a gente vai vendo, meus irmãos, que a palavra de Deus faz com que o homem seja levado a viver no esquecimento se ele não for obediente. Mas se ele for obediente, meus irmãos, ele vai ver o cumprimento da sua promessa. Você vai passar por aflições, mas você vai passar pelas aflições, vai passar convicto de que o Senhor está com você para vencer todas elas, né? Tem um texto do salmista Davi que diz assim: foi bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse o seu decreto, para que eu aprendesse a sua palavra. Então a aflição serve para nosso amadurecimento. Eu estou sem o óculos e por estar sem o óculos estou com muita dificuldade de ler, porque essa Bíblia, eu tinha uma Bíblia letra maior, essa é menor. E aí eu estava aqui procurando no Salmo 35. Quando eu fui ver, Jesus, eu não estou em Jó, estou no Salmo. Por isso que eu não estava achando. Eu olhei assim rapidamente. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que os diga que não os vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Ou seja, você vai esperar. Mas se você estiver andando, na verdade, ele vai lhe dar uma resposta. Ele vai deixar você no vácuo, como diz lá fora a nossa juventude, né? Mas ele vai responder. Lembra de Daniel? Daniel estava lá orando. O príncipe da Pérsia, quando o arcanjo, né? O arcanjo foi arcanjo Miguel, né? Veio para trazer a resposta. Aí demorou. Sabe o que aconteceu? Quando ele chega para Daniel, ele diz: Daniel, muito amado Deus, eu demorei porque o príncipe da Pérsia me veio em conflito durante esse trajeto, quando eu vinha trazer a resposta. E aí eu disse que o Senhor te repreenda. Por quê? Anjo não repreende anjo, mas ele mandou que o Senhor repreendesse, porque a autoridade maior é o Senhor Jesus. Mas anjo, para repreender anjo, não teria como, porque a batalha espiritual houve, mas houve uma necessidade de que o Senhor intervisse
E agora ele pôde descer e trazer a resposta. E quando traz a resposta a Daniel, ele dá uma satisfação. Já em Jó 35 você lê que ele diz: clama, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus, só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para ele, o Todo-Poderoso. Ainda que os diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Deus está vendo a minha causa e a sua causa. E eu devo esperar nele. Mas eu devo ser firme e obediente na sua palavra, para que eu possa receber pela sua misericórdia e graça aquilo que eu estou pedindo a ele. Senão, eu vou estar passando por aflições todo o tempo e não vou conseguir superá-la. Aí vem o quê? Além das aflições, vem as angústias do inferno. Davi, ele passa por isso no seu relato. Ele diz: angústias do inferno em mim se apoderaram. Então eu clamei ao Senhor dizendo: Senhor, livra a minha alma. Você sabe o que é a angústia do inferno? É você estar sentindo que você vai ser levado. A prova é tão grande, a batalha é tão grande que você sente a sua alma, a sua carne tremer. E vem aquela angústia e você sente que você vai perecer mesmo, fisicamente. E que o diabo vai triunfar sobre o seu corpo. Davi, ele conta isto. Ele diz: angústia do inferno de mim se apoderaram. Então eu clamei ao Senhor dizendo: Senhor, livra a minha alma. Ou seja, se o meu corpo vinha a ser tragado, mas a minha alma se meu corpo vinha a ser tragado, a minha alma o Senhor venha conservar, venha fazer com que ela não venha perecer, mas que eu veja a tua face. Porque esse corpo terrestre vai passar, mas a minha alma, ela pertence ao Senhor. Tudo vai passar, meu irmão, mas a minha alma, ela pertence ao Senhor. Não pertence a este mundo tenebroso, não pertence aos principados e potestades, não pertence a este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então eu tenho que viver na presença do Senhor, glorificando, exaltando o nome dele, certo de que essas aflições, irmão, vão passar e eu vou sair glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor, pois, os abençoe. Eu quero concluir aqui para mim, conforme diz o texto de Romanos 8:18, que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Assim como Salomão, né, que ele teve aí do Senhor esta oportunidade de ouvir essa palavra. Porque você não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, você me pediu sabedoria. Eu vou dar uma sabedoria como nenhum outro homem jamais teve. O Senhor dará a ele, dizendo para ele isto, né? Eu vou lhe dar, né? Porque você pediu para governar o meu povo. Então ele não foi egoísta. O que ele pediu foi para cuidar bem, gerenciar, e o reinado que ele estaria assumindo fosse próspero. Então nós temos que pensar nisso, na prosperidade, irmãos, dos outros. Quando os outros prosperarem, esteja feliz. Ore pelo seu irmão, para que Deus abençoe. Porque Jó só recebeu as bênçãos quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então às vezes nós somos egoístas, só queremos orar por nós e queremos pedir a Deus por nossas vidas. Mas ore pelos seus irmãos. E aí nós estamos aqui para fazer isso. Amém? Que o Senhor, pois, os abençoe. Em nome de Jesus.